temos 12 alunos, né? Então, Ótimo. eles acabam as aulas aí às 11 horas e já vão entrando. Perfeito. Né? Tá com fundo aí tecnológico? Pois é, especialmente para o seu dia aqui. E eu vim com o fundo natural. Falei, deixa eu colocar um fundo especial para o dia de hoje, né? Acesso à justiça na era digital. Então, é interessante que faz tanto pouco tempo, né, que a gente entrou nisso e a gente já nem sabe mais como era antes, né? Eu falo assim, pelo amor de Deus, né? Não quero voltar nunca. Exato. Isso aí. Esperar só mais um pouquinho, a gente já começa, tá? Tá, Júlia. Bom dia. Quem que está do IESB aí na sala 058? Professor Márcio falando. Quem que é? Lucas ou Gabriel? Tem como habilitar aí o professor Jaider para ele postar uma enquete no chat? E eu estou habilitado aqui, acho que precisa habilitar ele também, né? Bom dia, professor Márcio. Bom dia. Eu sou o Moisés, aqui do IESB Oeste, eu que estou fazendo a live hoje. Fala, Moisés, tudo bem? Tem como colocar o professor Jaider aí, como dar os poderes a ele para colocar enquete também? Só um momento aqui, deixa eu ver com perto. Só um momento. Eu vou retornar para o senhor. Só um momento. Tá bom. Fábio, tudo bem? Fábio, tá me ouvindo? Vamos lá, Jaider, você quer colocar a enquete primeiro, logo no começo, ou é depois? Mas seria um pouco mais para frente. Tá, então ele vai tentando, ele vai verificando. Acho que a gente já pode começar, porque a gente tem um horário curto hoje, né? Sim. Nós temos que trabalhar, né? Daqui a pouco. Então, vamos lá. Moisés, você pode começar a gravar? Oi,
professor. Já está gravando e já está liberado para o senhor Jaider Araújo. Então, Jaider, você já tem aí o poder de colocar enquete, tá? Ótimo, obrigado. Então, vamos lá. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui novamente com todos do IESB. Nós temos alunos aqui do IESB do mestrado, IESB da graduação em Direito da Asa Norte e do Oeste, em Ceilândia, também alunos de Relações Internacionais aqui da Asa Norte, né, ex-alunos meus e alunos atuais, sejam todos bem-vindos. É um prazer receber aí o professor Jaider Araújo, amigo já de 20 anos aqui no Distrito Federal, e o tema de hoje, né, o acesso à justiça na era digital. Como todos sabem, a inovação tecnológica hoje tem desempenhado aí um grande papel, muito importante no Poder Judiciário brasileiro, traz grandes avanços, né, promissores aí para a eficiência, celeridade e transparência do sistema judicial do país como um todo. A implementação das novas tecnologias, principalmente atendendo a essas novas necessidades da população, que é interativa, está no mundo virtual cada vez mais, né? Nós temos aí pesquisas que dizem que temos 2 celulares por cidadão brasileiro, então nós temos um mundo virtual, né? Cada vez mais rápida essa inovação tecnológica, e isso também está acontecendo com a modernização e aprimoramento do Poder Judiciário. Uma das principais áreas das novas tecnologias que acarretou uma mudança de paradigma muito grande no Poder Judiciário foi a digitalização e a informatização dos processos judiciais, né? Esse avanço dessa forma de tecnologia substituiu aí o papel, né, por processos eletrônicos, tornando aí o acesso mais fácil, né, evitando o deslocamento físico das pessoas ao fórum, né? Nós temos o teletrabalho em pleno, implantado plenamente em todas as áreas, nós temos escritórios de advocacia, Ministério Público, Defensoria Pública e o próprio Poder Judiciário podendo trabalhar remotamente, né? Isso resultou, sem dúvida alguma, né, numa redução de custo, mas também uma celeridade muito grande aos processos, né? A gestão de processo, o processo de trabalho como um todo mudou, né? Mas resta uma dúvida muito grande sobre isso, e por isso que nós temos pesquisadores aí da estirpe do Dr. Jaider, em que a utilização dessas ferramentas tecnológicas tem realmente promovido a acessibilidade e inclusão no Poder Judiciário? Então, esse é o nosso tema da live de hoje, né, aqui na 15ª Semana Jurídica do IESB. Então, uma vez mais, dou as boas-vindas ao professor Jaider Ramos de Araújo. Vemos aqui que também temos a professora coordenadora do mestrado e da graduação, professora doutora Ani. Seja bem-vinda, professora. E esse tema, então, é muito caro para mim, o Jaider sabe disso, que é um tema que venho desempenhando há algum tempo, tanto no CNJ como no TJDF. Hoje, eu e o Jaider nos afastamos da administração, mas é um tema muito caro para a gente, né? Então, para tratar desse tema, não seria melhor do que o Jaider, né, que trabalhou bastante nisso no tribunal e hoje é objeto de pesquisa dele. O professor Jaider Ramos de Araújo é juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal há 20 anos, assim como eu, somos da mesma turma, graduado em Direito, graduado em Processamento de Dados, especialista pela Fundação Escola Superior do Ministério Público, com o tema Acesso à Justiça, né, professor da pós-graduação na Escola da Magistratura do Distrito Federal, professor da Escola de Formação Judiciária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e é mestrando na Infam, na Escola Nacional de Formação de Aperfeiçoamento de Magistrados, e pesquisa o tema Justiça 4.0, a experiência do usuário como modelo de juízo 100% digital. Mas antes de mais nada, né, antes de passar a palavra, eu tenho também o prazer de informar vocês que ele é o idealizador do Laboratório de Inovação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, né, o Laboratório Aurora, né, que reúne pessoas, ideias, para transformar a relação institucional com a sociedade por meio da cultura da inovação. Então, temos aqui hoje um grande especialista sobre o tema, espero que aproveitem a palestra aí, né, temos aí já um público de
35 pessoas, Jaider. Isso demonstra aí o interesse dos nossos alunos pela inovação tecnológica no Poder Judiciário, e com o IESB não é diferente, né? Nós temos aí o nosso jargão, né? Nosso mantra, né? Que é teoria e prática junto, né? E temos, inclusive, aqui na graduação, Jaider, do Direito, uma cadeira, né? Que trata dos processos, né, do pensamento tecnológico, pensamento inovador. Então, além de tratar do direito, a gente trata disso também, especialistas tratam disso com os nossos alunos de direito. Colocar o nosso profissional, soltar no mercado aí um profissional especialista nisso também. Então, sem mais delongas, Jaider, agradeço a sua presença aqui, o pronto atendimento, fique à vontade aí para falar o seu tema e também passar os seus slides e fazer a pesquisa que você deseja aí. É um prazer tê-lo aqui, né? Fique à vontade. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Eu digo que é um prazer enorme vir aqui compartilhar com vocês um tema do qual eu sou tão entusiasta. Gostaria também de cumprimentar a professora Ani pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês um pouco da minha trajetória, inclusive acadêmica, que ela se entrelaça com minha trajetória profissional. Agradecer ao professor Márcio, a quem a gente tem uma amizade, aí, como ele já disse, de 20 anos. E o tema que eu venho aqui, eu não vou ficar me estendendo, e queria deixar, assim, numa conversa bastante informal. Quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta ou observação, eu já abro esse espaço para que a gente também possa dialogar. Então, como o professor Márcio ele fez a apresentação, eu sou aluno do mestrado profissional da Infam, é um mestrado cujos alunos são todos juízes, é um mestrado profissional, então ele estimula que a gente desenvolva projetos que possam gerar impacto efetivamente no judiciário. Então, o tema que sempre me interessou academicamente do estudo, desde a minha especialização, é o tema acesso à justiça, porque é um tema caro a um país com tantas desigualdades. Então, para que a gente possa efetivamente tirar esse direito proclamado na Constituição para um direito efetivado, a gente encontra muitos obstáculos e muitas barreiras decorrentes da desigualdade desse nosso país continental, com tantas realidades desafiadoras para tornar essa justiça efetivamente alcançável pela população. E quando a gente fala da população, a nossa preocupação maior com essa população mais vulnerável, aquela que muitas vezes fica marginalizada do sistema de justiça. Eu até introduzo aqui com a fala da professora Maria Tereza Sadek, que ela faz uma reflexão de que o acesso à justiça ele é um pressuposto para que a gente possa concretizar qualquer outro direito. Então, se o cidadão ele não conhece os seus direitos e ele não sabe como buscar a efetivação desses direitos, a gente encontra uma barreira ao preceito. Então, é papel nosso, enquanto profissionais do direito, nos debruçarmos para efetivamente construir caminhos de facilitação e universalização do acesso à justiça. Quando a gente fala do tema acesso à justiça, não há como a gente não fazer uma referência ao estudo pioneiro, o trabalho pioneiro que foi realizado pelos professores Capelletti e Gart, uma obra que eu acredito assim, que é de bastante domínio, a obra Acesso à Justiça. Então, eles identificam, e a gente precisa contextualizar historicamente quando eles realizaram esse estudo. Então, na década de 70, em que a gente ainda não falava dessas facilidades da tecnologia e da transformação digital que veio alcançando as mais diversas áreas no nosso dia a dia, e ela é sentida nas mudanças que cada vez se fazem mais rápidas na nossa realidade. Eu brinco que se a gente parar hoje e pensar para a nova geração, falar para eles de encaminhar um e-mail para uma comunicação ou escrever uma carta e ir ao correio encaminhar, vai parecer algo talvez para eles bastante estranho, né? Quem já
tem aí uma caminhada, uma jornada de vida um pouquinho maior do que eu, possivelmente a gente vivenciou, a gente já recebeu, já encaminhou um cartão de Natal via correio, a gente já recebeu correspondências via correio, e veja que essa transformação digital, a gente está falando de uma mesma geração que conviveu com uma realidade hoje, para essa nova geração tão distante. As comunicações hoje são instantâneas. Se a gente perguntar aqui na sala quem tem WhatsApp, eu me aventuro aqui a responder sem fazer uma enquete, que possivelmente ou 100% ou muito próximo disso terá esse aplicativo instalado, estará nesse momento com o celular ao lado, e eu tenho um desafio enorme de atrair a atenção de vocês ao que eu estou falando, tendo em vista que a gente é bombardeado com tanta informação por tantos canais diferentes. Então, para a justiça, tudo isso também, ela gera um impacto. Então, quando a gente olha o trabalho que foi desenvolvido lá na década de 70, ele tem um resultado efetivo no acesso à justiça pelas propostas que foram feitas, que são chamadas das 3 ondas renovatórias. Então, se identificaram obstáculos a esse acesso à justiça, e eles propuseram, nesse estudo, 3 ondas renovatórias. A primeira, da assistência judiciária, tendo em vista que o custo e a despesa para o acesso à justiça marginalizava e impedia que muitos fizessem esse acesso. Então, a assistência judiciária pelas defensorias públicas, a gratuidade de justiça como vetores para democratizar e facilitar esse acesso à justiça, foi a primeira onda. Eles propuseram também, diante da desigualdade em alguns litígios que envolviam interesses difusos e coletivos, o fortalecimento de instituições, e a gente hoje tem isso consolidado em instituições como o Ministério Público, a própria Defensoria Pública, e algumas associações e outros entes que são legitimados para buscar a defesa desses interesses difusos e coletivos. E a terceira onda que eles propuseram, que também teve um impacto na nossa realidade enquanto sistema de justiça, que é a simplificação e a informalização dos procedimentos e do próprio direito. Então, a gente tem percebido que as alterações legislativas, elas têm, de alguma forma, construído esses canais de uma simplificação, justamente porque falar em acesso à justiça não é tão somente o aspecto formal de poder acessar o sistema. Então, a gente precisa pensar numa perspectiva mais ampla. Acesso à justiça exige que haja uma porta facilitadora para o alcance, que a parte compreenda, que o jurisdicionado compreenda o caminho, a trajetória, e que essa resposta à sua demanda seja entregue em um prazo razoável. Então, dentro disso, o judiciário é desafiado, o sistema de justiça, eu digo mais do que o judiciário, o sistema de justiça é desafiado. Como superar essas questões que envolvem uma justiça que seja adequada a um tempo em que a sociedade, cada vez ela acelera, ela busca respostas mais imediatas. Então, toda essa onda renovatória que foi proposta e tem um impacto positivo no sistema de justiça e na acessibilidade, ele foi insuficiente, e aqui eu trago um dado importante da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Ela fez um estudo em 2016, gente, para a gente ter uma noção ainda dos desafios do acesso à justiça. 4 bilhões de pessoas em todo o mundo ainda se encontram sem a proteção da lei, principalmente os pobres e os marginalizados em suas sociedades. Isso corresponde a mais da metade da população mundial. São pessoas que ainda encontram barreiras para compreender a lei e fazer uso do sistema de justiça. E aí agora entra um pouco no campo da minha pesquisa. Então, eu me aprofundei dentro do contexto da transformação digital, buscar respostas se efetivamente a proposta do sistema de justiça brasileiro, que é orientado pelo CNJ, no sentido de essa transformação ser feita de maneira mais uniforme no país, se isso tem alcançado efetivamente resultados na perspectiva do usuário.
que o professor Boaventura de Souza Santos, ele faz uma advertência importante nessa reflexão que eu vou começar a apresentar do meu trabalho, que quanto mais baixo é o extrato socioeconômico de um cidadão, maior tende a ser a sua distância geográfica entre sua residência e a área da cidade onde os tribunais estão localizados. Eu vou dar um dado aqui para vocês, que está no último relatório do Justiça em Números, é o relatório de 2022. Ele aponta que apenas, gente, 48% dos municípios brasileiros são sede da justiça estadual. E veja que a gente está falando da justiça mais capilarizada do nosso país. Então, talvez a gente aqui no centro da capital, a gente não tenha essa dimensão de como a justiça ainda é distante de grande parcela da nossa população. Isso tudo me levou, então foi, esse contexto que eu faço com vocês, foi o que me motivou a desenvolver uma pesquisa sobre a transformação digital e o acesso, o impacto na facilitação do acesso à justiça. Se a gente olhar a transformação digital no Poder Judiciário, eu vou dar um dado que ele mostra que esse é um caminho sem volta. Então, a gente começou em 2010 o processo de digitalização dos nossos processos, seja os processos que nasceram eletronicamente natos e aqueles que foram digitalizados para que passassem a tramitar em sistemas eletrônicos de processo. Então, em 2021, que é o último dado que a gente tem, 97,2% dos processos em tramitação no país já são eletrônicos. E segundo a proposta que está regulamentada pelo CNJ, em 2025, todos os tribunais deverão ter convertido todos os seus acervos para os sistemas de processo eletrônico. Eu faço já essa primeira reflexão para dizer, é inevitável que a gente pense nessa justiça dentro da nova modelagem. Se os processos estão em sistemas eletrônicos, a tecnologia ela é indissociável quando a gente pensa em acesso à justiça. O dado do processo físico vai ser um dado eminentemente histórico. E buscando essa transformação digital, a pandemia da Covid-19, ela impulsionou. Seria hoje difícil a gente dizer em qual estágio a gente estaria na transformação digital do Poder Judiciário, mas é seguro, e acredito que foi acompanhado por todos, que nós tivemos uma aceleração, inclusive sem um planejamento muito adequado, mas o CNJ ele cuidou de traçar algumas estratégias para que a gente desse esses saltos. E o referencial teórico da minha pesquisa, ela parte de uma obra de um autor chamado Richard Susskind. Não sei se já ouviram falar, mas ele hoje é um dos expoentes da transformação digital e ele traz na obra dele, Online Courts and the Future of Justice, uma proposta, né, as cortes online e o futuro da justiça. A criação, uma remodelação do sistema de justiça, para que a gente pare de pensar na justiça como um lugar onde se desenvolve uma atividade, para pensar na justiça como um serviço. E é um serviço que, dentro da transformação digital, vai se valer e maximizar todo o potencial da tecnologia. Então, ele defende essa ideia de que a justiça precisa se repensar, se remodelar, para que ela seja uma plataforma de prestação de serviços. Então, isso pode, né, e a perspectiva dentro do trabalho dele é justamente facilitar e universalizar o acesso à justiça, notadamente para aquele cidadão que ainda se encontra excluído do sistema, que encontra barreiras físicas do distanciamento das sedes dos tribunais para que ele possa efetivamente fazer uso desse sistema. Fazendo agora um recorte da minha pesquisa, então, dentro do referencial de tribunais online, o próprio CNJ, ele se inspira nessa concepção desse modelo de justiça prestado com uso maximizado da tecnologia, e ele instituiu em 2020 o juízo 100% digital. Pela cartilha do CNJ, ele diz o seguinte, que o juiz 100% digital oferece aos cidadãos
a oportunidade de acessar a justiça utilizando a tecnologia sem a necessidade de comparecer fisicamente aos fóruns, uma vez que todos os atos processuais são realizados exclusivamente por meios eletrônicos e remotos, pela internet, inclusive as audiências e sessões de julgamento. Então, quando a gente para e pensa, onde, no momento da pandemia, os tribunais estavam na transformação digital? Sistemas de processo eletrônico estavam consolidados. As ferramentas de comunicação eletrônica estavam em pleno desenvolvimento. Então, hoje a gente tem o cadastro do domicílio eletrônico, que é uma realidade que vai se incorporando cada vez mais. A gente tem hoje o que a gente chama os parceiros eletrônicos, que recebem já todas as comunicações eletrônicas, e haverá nos próximos anos toda uma campanha no sentido de que todo cidadão vá incorporando gradualmente esse seu domicílio eletrônico, onde ele vai receber as comunicações. Então, esses dois pontos, no contexto pré-pandemia, eles estavam muito fortes. Qual era ainda o grande entrave para pensar nessa justiça oferecida por meio de tecnologia, sem a necessidade de comparecimento aos fóruns? Se eu perguntar para vocês, por que a gente ia ao fórum? Quem tinha alguma prática, seja já como advogado ou algum outro profissional do direito, se alguém puder escrever aqui no chat, até para eu verificar aí se vocês estão me acompanhando aí, para não me deixar muito solitário aqui. A pergunta que eu farei para vocês, por que vocês iam ao fórum? Por que a gente vai ao fórum? Mesmo quem não vai, o que vocês imaginam que levava a pessoa a ir ao fórum? O professor Márcio já inaugurou, que ele diz, para verificar andamentos de processo. O que mais que levava alguém ao fórum? E ainda leva hoje, se a gente pensar assim. O que motiva alguém a sair de sua casa, sair do seu escritório, quem é advogado, sair de sua casa, o jurisdicionado, e ir até o fórum? O professor Márcio colocou aqui, despachar com o juiz ou com o desembargador. O Fábio também colocou, despachar com o juiz. E audiência, gente? Ninguém saía de casa para ir a uma audiência, o Roberto já colocou aqui, para ir a audiências. O Klaus colocou para protocolar peças físicas. Então, Fábio, para pedir celeridade. Então, tudo que vocês vão colocando aqui, eles vão estar muito num contexto. A busca de informação e atendimento, se vocês olharem, vão estar dentro de dois grandes núcleos que motivam a pessoa a buscar o fórum. Busca de informação e busca de atendimento, participação em atos processuais, e aí eu destaco a participação em audiências. O Roberto colocou ter acesso aos autos. Também a gente tinha, né, uma parcela significativa de processo em meio físico. Agora, vocês concordam que quando a gente coloca o processo lá na nuvem, em eletrônico, a gente tem o conforto de... O Túlio colocou aqui, buscar certidões. Então, a gente vai... E aí a pergunta que eu devolvo para vocês, e será que é possível a gente facilitar o acesso a tudo isso que vocês estão colocando, trazendo mais conforto, comodidade ao usuário, para que ele possa fazer isso na comodidade, à distância do local que melhor para ele favorecer, economizando tempo, economizando recursos? Então, exatamente isso foi o recorte principal que eu fiz na minha pesquisa. Então, eu fiz um trabalho, foi uma pesquisa empírica em direito, no qual eu vou pedir permissão agora para vocês para compartilhar. Eu vou apresentar um pouco dos resultados dessa pesquisa que eu desenvolvi e fazer alguns comentários. E aproveitar, eu vou comentar baseado no que vocês estão colocando aqui. Busca de orientações, busca de consulta processuais. Então, deixa eu só compartilhar. Alguém me dá só um ok quando eu estiver compartilhando. Tá ótimo. Tá bom, obrigado. Então, gente, eu vou apresentar aqui alguns resultados sobre essa transformação digital baseada em uma proposta de uma justiça que possa ser acessada à distância, sem a necessidade dessa premissa de comparecimento aos fóruns, trazendo uma facilitação do acesso à justiça. Então, primeira questão aí, eu queria só mostrar para vocês que foi uma pesquisa realizada com juízes e advogados que atuam perante o TJDFT, que é o meu recorte também, quanto ao público.
Então, eu trago aí para vocês um dado sobre a amostragem que eu alcancei na minha pesquisa. Os dados foram coletados de 1º a 23 de março de 2022. Responderam ao formulário de pesquisa 756 advogados e 120 juízes de uma população-alvo, que a população-alvo de advogados, eu levei em consideração o número de advogados que estão cadastrados no sistema de processo eletrônico do TJE, do TJDFT, desculpa, o PJE, e quanto aos juízes, era o número total de magistrados do TJDF na época em que foi realizada a pesquisa. Então, considerando aí, a gente viu isso muito nas pesquisas eleitorais, então, com nível de confiança de 95%, a gente tem uma margem de erro na pesquisa de 3,6% em relação aos advogados e 7,4% em relação aos juízes. Mas vamos aos resultados, que eu queria comentar com vocês os resultados. Primeira pergunta que foi feita aos advogados foi qual é o canal preferido por ele para se comunicar com o cartório. Muitos de vocês colocaram aqui no chat. Eu vou buscar informações. Então, quem advoga o jurisdicionado tende a ir buscar informações, e quem presta informações, em geral, são os servidores que trabalham na unidade judiciária. E os advogados me responderam o seguinte, olha, 44% escolhem como canal preferido para ele se comunicar com as secretarias da vara o balcão virtual. Então, o balcão virtual é uma ferramenta que usa uma tecnologia de comunicação à distância, em que ele busca o acesso, a garantia de acesso. O acesso é feito de maneira online, então ele entra no sistema, ele pede o acesso e ele imediatamente é atendido. Basta que ele tenha uma tecnologia, ele tem acesso ao equipamento tecnológico para fazer uma chamada de áudio e vídeo. 33%, que também foi um número expressivo dos advogados, disseram que preferem usar o WhatsApp. E aí, lá houve campos para eles explicarem as razões, disseram, acho mais prático, acho mais ágil do que eu ter que entrar numa chamada de áudio e vídeo, porque muitas vezes a minha informação, ou o meu pedido é muito rápido, aí eles expressaram. Muitas vezes é só para pedir uma preferência, ou algo numa expedição de um alvará, numa conclusão de um processo, então acho desnecessário todo o percurso de ingressar numa ferramenta de videoconferência. 6% ainda falaram que fazer uma ligação telefônica para ele fazia mais sentido. 5%, até foi um resultado que me surpreendeu, disseram que o e-mail é muito bom para se comunicar com a unidade. E eu destaquei em verde, somente 12% dos advogados ainda foram resistentes aos meios de comunicação à distância e disseram que preferem o atendimento presencial. Então, esse é um dado que reflete, e o advogado, como o acesso à justiça e o acompanhamento do processo, ele é uma figura central, então revela que, na perspectiva, porque a perspectiva do usuário é o que me interessa dentro do trabalho que eu fiz. Então, veja, só 12% dos advogados responderam presencial. Essa foi um modelo de pesquisa que eu fiz híbrido, embora survey a gente usa para pesquisa quantitativa, eu fiz uma pesquisa qualitativa. Então, eu pedi para ele me dizer por que você escolheu presencial. E a maioria, me surpreendeu, não é a necessidade ou a vontade de ir presencial, mas são a resposta mais recorrente foi o mau funcionamento das ferramentas eletrônicas. Então, eu entrei e não obtive atendimento, demorei demais esperando e não consegui chegar até o atendente. Então, isso revelou que mesmo para essa população que ainda fez a preferência pelo canal, na verdade, não é uma crítica intrínseca ao modelo de justiça oferecido para esse atendimento à distância, porque ele foi revelado e entre aqueles que disseram que preferem, falaram, isso me traz comodidade, isso me traz ganho de tempo, isso me traz objetividade, me traz celeridade. Então, foram termos recorrentes para justificar essa resposta. E entre os que disseram não, é como se dissesse, se isso funcionar bem, se eu tiver uma boa experiência, se a experiência do usuário for adequada, isso me atende. Vou seguir aqui agora com outros dados também importantes. Perguntei, qual é o canal preferido do advogado para ser atendido pelo juiz? E aí me surpreendeu, olha lá a resposta. 63% dos advogados, entre as opções que tinham, disseram, eu
meu canal preferido hoje é fazer o agendamento virtual, para atendimento virtual com o magistrado. Respondendo às razões dessa escolha, a resposta mais recorrente foi: isso me permite ganho de tempo, organização. Então, eu deixo de ficar, muitos falaram, já várias vezes fiquei sentados em corredores de fórum, esperando juízes por uma tarde para fazer um despacho, então eu poder agendar um horário correto e adequado para falar com o juiz, isso me resolve muito. Mas aqui trouxe assim, um percentual também elevado daqueles que disseram: eu quero ser atendido presencialmente, 29%. E entre os que responderam, as justificativas mais recorrentes foram, primeiro, que alguns assuntos eles apontaram que não são adequados para que sejam trabalhados de forma no atendimento remoto. Então, atendimento presencial gera mais empatia, gera um contato pessoal melhor. Mas a resposta mais recorrente, gente, retornou a ser a disfunção do canal. Então, eu entrei no sistema e não consegui agendar. Eu agendei e o juiz não estava presente. Ele mandou um assessor para me atender no lugar dele. Eu queria falar era diretamente com o magistrado. Então, nesse percentual de 29%, há um público considerável que não faz uma crítica intrínseca também ao uso da videoconferência ao sistema de agendamento. A crítica é o mau funcionamento, seja pela escassez de horários para serem atendidos, seja pela indisponibilidade do juiz no horário que foi marcado. Então, isso ficou muito claro. Alguns disseram em 7% que seria o WhatsApp e 1% disse que o telefone atenderia de forma mais rápida. O doutor Márcio até coloca aqui que ele vive essa experiência. Olha, depois da ferramenta de agendamento, não atende mais nenhum advogado presencialmente. Todos pedem por videoconferência. Hoje, inclusive, tenho 4 atendimentos virtuais. A Ana Lúcia coloca: a videoconferência já não é mais considerada uma ferramenta ágil. Isso com toda a facilidade do meio. Veja que a gente está em transformação direta. A Ana Lúcia comenta aqui também, falava sobre o dado, sobre a preferência pelos aplicativos de mensagem, creio que por serem demandas mais rápidas e exato. Hoje o usuário, Ana Lúcia, ele revela nessa pesquisa que ele tem interesse naquilo que é rápido, é desburocratizado. Então, isso também, como acesso à justiça dentro do desenvolvimento da relação processual, tem um impacto relevante. Deixa eu seguir aqui, que a gente vai chegar em pontos polêmicos. Agora eu vou falar sobre videoconferência com vocês. Eu pedi para os advogados, baseado na experiência, porque uma questão que eu encontrei no meu trabalho de pesquisa foi a precariedade de dados sobre o juízo 100% digital. Pouca pesquisa ainda desenvolvida que me desse um amparo. Então, eu fui buscar na experiência de juízes e advogados para que eles me respondessem se, na percepção deles, baseadas nas experiências de quem já fez audiências presenciais e fez audiências por sistema de videoconferência, como eles avaliam, no quesito eficiência, o tempo de duração das audiências por videoconferência quando comparadas com as audiências presenciais. E aqui veja que a gente vai encontrar um pouco uma distinção nas percepções. Os advogados, veja, 76% me responderam: eu entendo que se leva menos tempo numa audiência por videoconferência. 8%, somente 8% disseram se leva mais tempo, e 16% disseram não consigo ainda mensurar se há ou não um ganho de eficiência quanto ao tempo despendido. Já os juízes, eles tiveram uma posição um pouco diferente. Então, aproximadamente metade, 52%, disseram se gasta menos tempo para fazer uma audiência quando se usa a videoconferência. 31% já disseram, se posicionaram em sentido contrário, que se leva mais tempo. E 17% não conseguem mensurar. Se vocês me perguntarem como eles justificaram essas respostas, o que veio mais recorrente para o advogado é: olha, o tempo, né? Eu gasto menos tempo porque eu fico menos tempo nos corredores aguardando, eu faço outras coisas. Então, assim, é uma otimização do tempo. Então, eu vi muitas falas que não fizeram a mensuração líquida ali, restrita à realização do ato em si, mas é o envolvimento, é o tempo que eu me levo para me deslocar do meu escritório até chegar ao local, o tempo que eu aguardo no corredor, o tempo do pregão e até que todas as partes
e os envolvidos estejam acomodados até que se realize essa audiência. Já os juízes teve uma fala bastante expressiva no sentido de que, como eu tenho poder de polícia e compete a mim organizar toda essa audiência, nas audiências presenciais eu chegava no momento em que toda essa estrutura já estava organizada e eu não tinha que resolver problemas, por exemplo, aguardar conectividade, eles apontaram muito isso. Então, a conexão inadequada de uma das pessoas que participará daquela audiência, isso impacta no tempo, leva tempo, pessoas que caem na conexão durante a audiência e exigem um tempo para se aguardar. Então, houve essa divergência e 31% deles disseram, olha, com isso eu tenho, inclusive, levado mais tempo para realizar a audiência do que quando eu as realizava de forma presencial. Sobre impactos do uso da videoconferência na conciliação. Gente, o estudo é amplo, eu trouxe para vocês assim, os pontos que eu acho que possam despertar maior interesse para a gente compreender essa transformação digital e o impacto no acesso à justiça. Então, olha lá, o uso da videoconferência nas audiências de conciliação. Eu perguntei, na sua compreensão, isso, dentro da sua experiência, isso facilitou o acordo, dificultou ou é irrelevante para a celebração de acordos? Então, entre os advogados, 56% disseram que isso é um facilitador para se alcançar o acordo. 12% disseram que isso dificulta o acordo e 32% disseram que não há esse impacto, que ele nem facilita e nem dificulta quando comparado com a realização presencial. Entre os juízes, a resposta mais recorrente, que equivaleu à metade dos entrevistados, foi de que ela não gera impacto nem de facilitar e nem de trazer nenhuma dificuldade. Mas a outra metade se posicionou. 19% disse que facilita o acordo e 31% disse que dificulta o acordo. Então, advogados e juízes têm percepções distintas sobre o fenômeno. Buscando compreender as razões, assim, uma inferência que eu fiz no meu trabalho de pesquisa, os juízes não participam das audiências de conciliação no Sejusc. A tentativa de conciliação do juiz é realizada no início das audiências de instrução e julgamento. Então, são audiências que, quando chegam à instrução e julgamento, já passaram por uma prévia conciliação, então isso, de alguma forma, pode dificultar a celebração de acordos. Os advogados não, eles estão presentes nas audiências, nos centros judiciários de solução de conflitos, então, eles fizeram uma avaliação mais primária da participação daquela audiência prevista no CPC, logo ao início da audiência. Eu fui verificar isso com dados que a gente tinha no Justiça em Números e numa pesquisa nos dados que são mapeados pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos do TJDFT, e aí eu trago para vocês um gráfico que me trouxe uma certa inquietude na minha pesquisa. Então, em 2020, os Sejuscs, eles deixaram de realizar as audiências de maneira presencial e eles passaram a realizar todas as audiências por videoconferência, e eles mantêm esse sistema atualmente. Então, veja que no gráfico a gente teve uma queda no percentual de conciliação. Como é que eu calculei esse índice para ter sentido com a pesquisa que eu realizei? Então, eu fiz uma correlação entre o total de audiências que foram realizadas e o número de acordos celebrados. Então, me parecia uma matemática simples, mas que revelaria se ele traria ou não um impacto. Fiz, inclusive, entrevista com pessoas que trabalham no Sejusc para tentar compreender um pouco isso. Então, eles disseram, é também um tema de aprofundamento. Então, eu digo, é uma lacuna que minha pesquisa deixa é entender o porquê esse índice aqui, ele caiu. Então, é um trabalho para uma pesquisa futura, eu não tive fôlego para ir investigar isso, aprofundar essa investigação, mas eu trago lá do Sejusc a pesquisa de satisfação que eles fazem com o usuário, que é muito importante se a gente está olhando a acesso à justiça na perspectiva da satisfação do usuário com a transformação digital. A gente vê na pesquisa de satisfação, o primeiro gráfico aqui, a pergunta foi: qual é a sua satisfação com a realização da audiência de conciliação por videoconferência? Então, o 1 equivalia a totalmente insatisfeito e o 5 totalmente satisfeito. E aí, dentro dessa graduação, veja que 73% dos usuários que participaram de audiência por videoconferência, mesmo não tendo celebrado o acordo, disseram estar
totalmente satisfeito. Quando a gente soma esse número com aqueles que responderam satisfeito, porque em termos de estatística a gente precisa reunir esses dois dados para entender a favorabilidade, veja que a gente alcança um percentual de 87% dos entrevistados disseram, estou plenamente satisfeito estou satisfeito com a audiência ser realizada por videoconferência. No formulário da pesquisa de satisfação com o usuário, ele também foi indagado. Você concorda com a manutenção da videoconferência para a realização de audiências de conciliações após a pandemia? Então, veja, 82% disseram que sim, somente 11% disseram que não, e 7% não responderam a esse questionamento. Então, essa é uma pesquisa que não foi feita por mim, eu me vali desses dados para aprofundar a compreensão, mas a gente vê que o usuário, ele revela alta favorabilidade ao uso da videoconferência, mas houve aquele dado preocupante, que foi a queda no índice de conciliação. Então, é um tema que eu até pretendo, pós-mestrado, me aprofundar, porque foi uma indagação que me gerou inquietude, mas eu não consegui realmente investigar quais seriam as causas, as razões para isso. Falar de produção de prova. Esse foi o tema no desenvolvimento da minha dissertação mais polêmico. Quando a gente fala em juízo 100% digital, aqui foi onde a gente encontrou as maiores resistências à prática de atos por meio de tecnologia. Então, foi perguntado para os advogados e para os juízes, dentro da percepção deles, de quem participa de audiências presenciais e tiveram a oportunidade de participar de audiências por videoconferência, se ele entende que há algum prejuízo ou não à produção da prova. Então, veja que entre os advogados, 58% disseram que não entenderam que nas audiências que eles participaram houve algum prejuízo, mas 42% entendem que há algum prejuízo nessa colheita da prova, na produção dessa prova. Entre os juízes, o índice daqueles que disseram que não verificaram nenhum tipo de prejuízo é maior, 65%, mas a gente tem um número expressivo de juízes também que disseram que entendem que há, sim, um prejuízo a essa produção probatória. Gente, eu sei que meu tempo aí está quase esgotando, mas você pode me dizer quantos minutos eu tenho? Eu queria apresentar só mais alguns resultados para vocês. A gente podia ficar o dia inteiro aqui, né? O pessoal tem que almoçar, e eu também, você também, nós temos que... Mas 10 minutos, me permitirem 10 minutos para concluir, eu consigo 10 minutos aí. Peço a todos que fiquem até o final. Eu também indaguei aos advogados, que isso envolve muito o acesso à justiça e o devido processo legal. Então, eu faço um aprofundamento em um tópico da minha dissertação sobre o devido processo legal e o uso da videoconferência. Então, eu indaguei a eles se eles entendiam se esse impacto da videoconferência na produção de prova em audiências com matéria civil e matéria criminal, se havia alguma diferença. Veja, assim, que os percentuais ainda mostram uma reflexão da comunidade jurídica relevante. Então, na matéria criminal, os advogados me disseram o seguinte, olha, 32% disseram, eu entendo que a videoconferência, mesmo em audiências criminais, ele facilitou essa produção da prova, mas 46%, é um número relevante, disseram, eu entendi que, na minha percepção, isso dificulta a produção da prova, e 22% entenderam que ela é neutra, ela nem dificulta e nem facilita a produção da prova. Em matéria civil, foi mais dividido, os percentuais praticamente idênticos. 37% responderam que facilita, 38% disseram que dificulta e 25% apresentaram uma posição neutra. Então, assim, dentro de todos os temas que envolvem a justiça, integralmente digital por meio de ferramentas, a produção probatória pelo meio de videoconferências, foi aquela que suscitou maiores questionamentos. E aí, buscando as respostas a essas indagações, vários comentários feitos pelos advogados, eles revelam muitas vezes, inclusive, a inabilidade dos juízes na condução de audiências por esses canais. Então, veio também essa fala muito recorrente. Alguns fizeram questionamentos, eu não vou conseguir aqui aprofundar com vocês, são vários os tópicos que exigiriam aqui que eu aprofundasse com vocês, mas, por exemplo, alguns disseram quebra da incomunicabilidade entre as testemunhas, e aí vieram outros temas dentro disso. A falta da percepção das comunicações não verbais. Então,
perda do gestual, tudo isso afetando a produção dessa prova. Mas aí, olha que interessante na prova, sobre a produção probatória, o último item que eu coloco nas questões de prova, eu pergunto, mas qual é o seu modelo de preferido de audiência pós-pandemia? E os advogados aí, eles voltam a dizer que o interesse deles maior é na videoconferência. Então, 78 disse, eu quero, né, que permaneçam as audiências por videoconferência, e só 15% manifestaram o desejo que as audiências voltassem a ser realizadas todas de maneira presencial, e 7% manteram a neutralidade, dizendo que não havia preferência. Lá entre os juízes, gente, 59 disseram que pretendem, pós-pandemia, manter as audiências por videoconferência. 28, para os juízes, eu abri um canal híbrido, porque há uma possibilidade que alguns estejam de forma presencial e outros participando da audiência à distância. Muitos posicionaram no sentido de ser híbrida, olhando as peculiaridades de cada ator que participaria da audiência, e só 13% disseram que o interesse seria em voltar a realizar audiências em sistema 100% presencial. Então, olha, 13 entre os juízes e 15 entre os advogados. Então, há uma percepção, até entre os dois grupos, que há uma preferência à manutenção da videoconferência, mas, por óbvio, também se revelam nas falas da pesquisa de que nem para todas as audiências esse seria o caminho preferido. Qual é? E eu fecho minha pesquisa, né, dos dados aqui principais que eu queria compartilhar com vocês, indagando qual é a sua favorabilidade ao juízo 100% digital. E aí eu fiz, inclusive, uma estratificação pelo tempo de atuação profissional, que era uma hipótese minha de pesquisa, de que quanto mais tempo o advogado ele tivesse atuando com o processo antes do início da transformação digital, maior seria a resistência dele à mudança para um modelo de juízo 100% digital. E minha pesquisa ele não confirmou essa hipótese de uma maneira muito clara. Porque se vocês olharem aqui os extratos por tempo de atuação profissional, os índices daqueles que disseram que são contra ou totalmente contra o juízo 100% digital, mesmo na categoria aqui que eu coloco na classe, entre aqueles que têm 21 ou mais anos de advocacia, ela não alcançou 10%. Ó, 3 mais 5 aqui são só 8%. A esmagadora maioria de todos os entrevistados, e a gente aqui utiliza o campo amarelo com o azul claro, que é quem se manifestou, eu sou a favor ou totalmente a favor do juízo 100% digital, ela alcançou em todas as faixas índices muito próximos de 80% de favorabilidade. Quando a gente olha a neutralidade, que é esse campo em cinza, a gente vê que poucos são aqueles realmente resistentes. Entre os juízes, por exemplo, quando você pega os juízes que estão iniciando a carreira, que estão na fase inicial, não houve um único juiz que respondesse ser contra ou totalmente contra o juízo 100% digital. As respostas ficaram meio a meio em ser a favor ou totalmente a favor da manutenção do modelo prevalente de justiça como justiça 100% digital. Não vai dar tempo de eu comentar, né? Eu fiz aqui um quadro do que seriam assim, as principais razões para ser... Vou fazer uma leitura aqui bem dinâmica. Então, os juízes falaram mais celeridade na tramitação processual, aumento da produtividade, redução das despesas, economia de tempo, mais praticidade e qualidade de vida, facilitação do acesso à justiça, incorporação das vantagens do trabalho remoto e flexibilidade no trabalho, mais segurança, redução da remarcação de audiências, melhoria da eficiência, melhoria da mobilidade urbana, que são também fatores que foram reproduzidos pelos advogados. Depois eu compartilho com o Márcio esse material para quem quiser olhar com mais calma. E por que você foi contra, entre aqueles que disseram ser contra? Só 4 juízes, em toda a pesquisa, disseram ser contra. Então, eles disseram, parcela dos jurisdicionados não tem acesso à justiça, a justiça deve estar sempre próxima da população, o contato pessoal facilita o controle das audiências, a comunicação de atos processual por e-mail gera insegurança. Lá entre os advogados, abuso de juízes no controle de microfones e câmeras em audiências, desordem na condução de audiências virtuais, dificuldade de produção de prova por videoconferência, receio de recebimento de comunicação por e-mail, desconfiança dos clientes com a justiça prestada à distância, mau funcionamento de canais de atendimento remoto, falta de calor humano, precarização de defesas e imposição de modelo digital contra a vontade do litigante.
Gente, desculpa a correria, assim, a segunda parte são as propostas que eu faço de intervenção no sistema, não teria como eu falar, mas eu não queria deixar, porque senão ficaria essa lacuna. O Jaider, e os excluídos digitais, que é a segunda parte do meu trabalho? Então, só assim, deixar um insight do que é a minha pesquisa, a proposta que eu, inclusive, vou encaminhar ao CNJ, é de que haja uma remodelagem dos espaços físicos dos tribunais, no sentido de criar centrais de assistência ao jurisdicionado que ainda carece, que está à margem da inclusão digital. E lembrar, gente, que inclusão digital tem aqui um referencial do professor Van Dijk, eu acho que vale a pena até eu fazer aqui a leitura. Ele diz o seguinte: exclusão digital, em sentido mais amplo, deve ser compreendida como a incapacidade de se apropriar de determinada tecnologia. Ter acesso físico à internet, hardware, software e equipamentos periféricos não faz sentido quando as pessoas não conseguem utilizar a tecnologia. Habilidades e competências são necessárias para o acesso à tecnologia digital e seu uso efetivo. Então, essa é a segunda parte do meu trabalho, em que, num trabalho de educação digital, o judiciário ele pode se integrar dentro da proposta da lei do governo digital com a educação digital da nossa população mais vulnerável, para que ela use esses espaços como um espaço de acesso à justiça e também de aprendizagem, desmaterializando as competências da justiça, no sentido de que, nos lugares, se não há uma sede da Justiça Federal ou da Justiça do Trabalho, se ele precisa acessar os prédios da justiça, que ela seja vista de maneira mais integral, e ali se crie uma rede, né, e aí a gente entra no tema da rede, para que dali se faça a conexão, ali seja um polo de conexão do usuário com esses demais ramos da justiça. Mas, por óbvio, pelo tempo, não dá para eu aprofundar isso aí, que é a segunda parte da pesquisa. Eu agradeço enormemente a atenção de vocês, passei aqui um tempo, eu sou muito criterioso em não estourar tempo, mas é a empolgação do trabalho, gente. Tá ótimo. Então, Jaider, muito obrigado pela sua disponibilidade de compartilhar conosco aí os seus dados da pesquisa. Passo a palavra para a professora Anice, tem algo a acrescentar? Estão me ouvindo? Sim. Cumprimento aqui o nosso palestrante, expositor, professor juiz Jaider Araújo, cumprimento aqui o professor também juiz Márcio Evangelista, coordenador de vários painéis dessa nossa 15ª Semana Jurídica, e cumprimento, claro, todos e todas os acadêmicos aqui que estão tendo a felicidade, não é, de receber essas informações dessa pesquisa tão importante, não é, doutor Jaider? Eu estava aqui entusiasmada, porque, na verdade, no mundo do direito, as pesquisas empíricas, os dados, eles começam, então, a se robustecer, a inundarem as nossas pesquisas, né? Então, esta pesquisa que o senhor acabou de nos trazer é de suma importância para que os nossos acadêmicos, sejam em nível de graduação, os acadêmicos em nível de graduação, seja em nível do nosso programa de mestrado, para que eles possam ter esse conhecimento de que, como as pesquisas empíricas são importantes, para a gente poder desvelar fenômenos, desvelar, então, cenários, para que a gente possa correr, então, eventuais vulnerabilidades. Eu escrevi aqui, espero, né, doutor Márcio, esperamos que possa retornar aqui nesse fórum e em outros eventos, né, aqui em nosso centro universitário, para a partilha desse conhecimento tão importante. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, professora Anne, pela oportunidade de vir aqui e poder compartilhar esse trabalho. Quem está na pós-graduação sabe que a gente se apaixona pelos nossos trabalhos, né? Então eu falo, já menos empolgação, porque às vezes... Mas eu achei relevante compartilhar toda essa trajetória. Muito obrigado. Ótimo. Então, parabéns, Jaider, pela exposição. Agradeço aí a presença de todos os alunos da graduação e do mestrado. Agradeço, inclusive, a presença, né, da professora Ani, que nos deu aí o prazer de tê-la desde o início da palestra até o fim aqui. Jaider, eu fico te devendo mais uma. Muito obrigado aí pela sua explanação. A pesquisa revela aí a sua capacidade metodológica de analisar
esses fenômenos que nós estamos vivendo, né? Nós, no dia a dia, a gente vive isso, mas a nossa experiência pessoal não revela realmente o que está acontecendo. Então, sem pesquisas dessa estirpe aqui, nós não teríamos como atingir os resultados que nós pretendemos, né, de uma justiça célere, mas também inclusiva, né, que não exclua aquele que mais necessita da justiça, né, os não privilegiados, vulneráveis, todos aqueles que estão à margem da sociedade que domina, infelizmente, né? Então, parabéns pela pesquisa, como disse a professora Ani, ao final da pesquisa, queremos aí que você nos traga a pesquisa mais ampla possível que você fizer aí, para nos apresentar os resultados, que isso com certeza vai mudar aí a percepção dos nossos alunos, e que vamos trazer, com certeza, elementos para uma justiça melhor a cada dia. Muito obrigado. Então, estamos encerrando a nossa live aqui. Agradeço uma vez mais a presença do Jaider e de todos os colegas aí, alunos do mestrado e da graduação. Professora Ani, encerramos mais um painel. Agradeço aí a ideia de propiciar aos alunos aí nessa 15ª Semana Jurídica com esse tema, tecnologia, que tanto nos ajuda, mas também tanto nos assusta na mudança cultural, né? Muito obrigado, abraço a todos e uma boa semana. Boa semana. Professor Márcio, viu umas palminhas subindo? Quem é que está fazendo isso? É da nossa equipe jurídica? Não, todos os alunos, né? Mas como é que eles fazem isso? Como é que isso é nesse rostinho no meio aí. Aperta esse rostinho bem no meio ali, embaixo. Aí aparece aqui, todas as emoções que você quer. Entendi. Então, eu vou colocar também, ó lá. É isso aí. Jaider, muito obrigado, viu, Jaider? Obrigado. Márcio, foi em primeira mão, viu? Eu vou fazer a defesa agora, né, no próximo mês, então nem a banca ainda ouviu o meu resultado final da pesquisa. Que bom, né? Que bom que... É bom você também, né, treinar a apresentação. Sim, hoje foi, para mim, assim, um treinamento. Que maravilha. Retorne, então, após a defesa. Retorne, sim, será um prazer. Obrigado, professor. Então, tá bom, Jade. Obrigado, hein, gente? Até logo. Boa tarde a todos.